Podemos começar? Eu já não vejo mais... Ok. Ok. Está aparecendo tela cheia. Tá. Que eu não vejo mais vocês. Ok. Tudo certo, pode começar, cara. Então, boa tarde a todos. Continuando o Núcleo Livre, hoje é a aula de número 10. Falaremos um pouco sobre infecções sexualmente transmissíveis em dois tópicos principais: indicadores epidemiológicos e impacto psicossocial. Como base para essa aula, a gente teve principalmente o último protocolo clínico de diretrizes de 2020. Como conceito de saúde sexual, abordando a pessoa com vida sexual ativa. Então, a saúde sexual é uma estratégia para a promoção de saúde e desenvolvimento humano, e integra aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e sociais do ser, de maneiras que são positivamente enriquecedoras e que melhoram a personalidade, a comunicação, o prazer e o amor. Um conceito já antigo da Organização Mundial de Saúde. E quais seriam? Talvez sair e entrar de novo, né? Qualquer coisa pode me falar, Gisela. Então, como componentes da abordagem centrada na pessoa, com suspeita de infecção sexualmente transmissível, temos explorar a doença e sua experiência, no primeiro momento, entender a pessoa como um todo, né? Essa é a filosofia, o entendimento da medicina voltada, centrada para o indivíduo e sua família, o seu contexto social, elaborar um plano conjunto para o manejo desses problemas, incorporar a prevenção e promoção da saúde, intensificar o relacionamento com o paciente, além de ser realista de acordo com cada sociedade, cultura, cidade, condição socioeconômica, inclusive do município. Esses conceitos também são importantes. Orientação sexual é, então, a atração que alguém sente por outros indivíduos, envolve questões sentimentais. A identidade de gênero é uma classificação pessoal e social das pessoas como ou homem ou mulher. O sexo designado ao nascimento refere-se aos aspectos anatômicos e morfológicos. Sabemos que existe a possibilidade de intersexo, que hoje o termo mais correto é distúrbio da diferenciação sexual, e a expressão de gênero é a forma como a pessoa se apresenta, né? Esse termo, infecção sexualmente transmissível, ele vem sendo cunhado já há algum tempo, em detrimento de doença sexualmente transmissível, apesar do que, quando se fala DST, é muito mais prático e as pessoas entendem mais, né, por consagração do uso. Mas infecção, porque muitas dessas doenças são silenciosas ou são assintomáticas, principalmente no início, ou mesmo crônica, não ainda manifestou sinais e sintomas, por isso a gente não pode colocar um termo de forma correta como doenças. Apesar de que nesse slide mais antigo um pouquinho, ainda está DST. Então, hoje a gente sabe que atividade sexual precoce, cada vez mais precoce, por questões culturais, por acesso, por internet, por falta de orientação, há uma maior liberação sexual, de forma mais precoce, mais cedo, né? Era de se esperar, né, que já com o advento de orientações desde o início da década de 80 sobre HIV/AIDS, todo esse complexo, né, de doenças estivessem diminuindo, mas isso não é verdade, né? Grande parte delas tem aumentado, inclusive HIV, em alguns países, e eu vou mostrar para vocês na sequência da exposição. Essas doenças podem ser transmitidas pelo contato sexual, seja vaginal, anal, oral, e mesmo pelo contato direto, autoinoculação, heteroinoculação, vertical, da mãe para a criança, na gravidez, no parto, no periparto, né? Amamentação, transfusão, que hoje, felizmente, é extremamente raro,
os hemocentros no Brasil são extremamente seguros e exemplo para o mundo todo, e esses dentes perfluorocortantes, principalmente em profissionais da saúde. A gente sabe que existem mais de 30 agentes etiológicos, né, e subtipos, por exemplo, o HPV, que é o papiloma vírus humano, tem aproximadamente 200 subtipos. Então, vírus, bactérias, fungos, protozoários, causando essas inúmeras condições patológicas aí, né? O herpes, condiloma, hepatites, gonorreia, sífilis, cancro, linfogranuloma, donovanose, tricomoníase. Eu vou falar de forma breve para vocês, citando só porque hoje não é o foco dessa aula. O foco é a epidemiologia e as repercussões dessas doenças para as pessoas. Nós teremos outro encontro para poder falar um pouquinho de doença especificamente, né? E são extremamente importantes essas ISTs, porque são, na verdade, um problema de saúde pública, não há dúvida disso, né? Vulnerabilidade para outras doenças. Então, o indivíduo que tem, por exemplo, sífilis, principalmente no estágio inicial, com úlcera, aquela úlcera é porta de entrada para outras ISTs, patologias, como, por exemplo, o HIV. Se o indivíduo tem herpes genital e tem úlcera, ele também tem uma porta de entrada. Então, apesar de a gente ter dificuldade no diagnóstico etiológico, por questões de recursos, de exames, de estratégia, a gente sabe que, geralmente, o paciente com IST, ele se apresenta pelo menos com 2 ISTs, se não 3. Então, o indivíduo tem uma uretrite, mas ele tem também o herpes, que talvez não se manifestou, pode ter o HIV subclínico ou assintomático, então é bastante comum. Então, uma IST leva à vulnerabilidade para outras ISTs. Porém, são preveníveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em grande parte, tratáveis, mas isso resolve o problema? A princípio, não, aparentemente não, porque nós temos, como exemplo, a sífilis, que é uma doença milenar, que muitos acham que é doença de livro, figura de livro, e que tem aumentado exponencialmente, né? E, teoricamente, a sífilis seria uma doença, se diagnosticada no início, com tratamento 100% eficiente, ou quase 100% eficiente na maioria dos casos, porque você pode tratar o paciente com uma penicilina em dose única, na própria unidade de saúde, e se ele não se recontaminar, ele está tratado. Então, é barato, é de graça, dose única, isso é excelente. Eu diria 100%, porque 100% não existe em medicina, mas com a chance de cura próximo disso. Porém, ele se reinfecta, ele infecta outras pessoas. Então, nem você tendo um tratamento eficiente, rápido, com excelente estratégia, você pode resolver se não houver educação em saúde, né? Existe associação com neoplasias, tumor, câncer, isso é sabido. O HPV tem uma relação direta e a principal causa de câncer de colo uterino, está relacionado também com câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de orofaringe. O indivíduo com HIV, AIDS, ele não tem predisposição maior só para infecções, mas também para tumores, neoplasias. A gente sabe que a defesa nossa, ela combate tanto infecção quanto célula cancerígena. A partir do momento que ela está deficiente, aumenta-se a chance de um câncer, de um tumor, né? Muitos desses pacientes, lá no início da década de 80, com AIDS, eram diagnosticados por doenças que há muito não se via, por exemplo, sarcoma de Kaposi, que é um câncer. Na parte urológica, que é a minha área, o paciente com AIDS, ele tem uma chance maior, por exemplo, até de tumor de testículo. Existe uma associação direta. O risco materno-infantil, né? E aqui a gente tem uma notícia muito boa, porque a doutora Giselda pode falar para a gente com mais propriedade, mas se a mulher faz o pré-natal de forma correta, já tem um diagnóstico de HIV e está tratando,
ou é diagnosticada logo no início da gestação e com tratamento, praticamente zera a chance de transmitir para a criança, que seria uma transmissão vertical zero. Em alguns locais já conseguiram isso. Isso é mágico, né? Você imagina o paciente com a sorologia positiva não passar para o feto, para a criança, sendo que o bebê está dentro da mãe, né? Isso acontece porque existe uma barreira, né, placentária, mas porque esse paciente está com carga viral indetectável, né? Não consegue se detectar carga. E a defesa dele, no caso da mãe, está suficiente. Então, mas existe o risco materno-infantil, passar para a criança, inclusive na amamentação. Como que essas doenças podem se manifestar? Primeiro, esse é o maior problema, de forma sintomática, em grande parte, a gente vai falar um pouquinho na sequência. E aí está a grande chance também de transmissão, porque o indivíduo não sente nada e pode transmitir para o parceiro, para a parceira. O termo que a gente mais utiliza hoje é parceria, né? Independente de orientação sexual. Então, se apresentam também com úlceras genitais, seria uma síndrome ulcerosa, né? A gente pode colocar em grandes síndromes de ST, verrucosas, de corrimento e de úlceras. E como principais doenças aqui, temos a sífilis e o herpes na fase de úlcera. Os corrimentos vaginais ou uretrais, as verrugas anogenitais, como principal causa o HPV, e nas mulheres assintomáticas, mas que evoluem para uma infecção no aparelho reprodutor interno, né, útero, trompas, ela pode evoluir tanto com infertilidade, já foi falado pela professora Fernanda, quanto dor pélvica crônica, porque essa estrutura ela foi lesada por essa infecção e a cicatrização levou a obstrução e dor, né? Alguns exemplos de ISTs assintomáticas. A sífilis, no início, na fase latente, né? Gonorreia, principalmente em mulheres, e clamídia em mulheres, pode cursar em até 80% dos casos a gonorreia sem sintoma importante, ou a mulher confundir com um corrimento fisiológico. Pelo contrário, a tricomoníase, que é um protozoário, ela leva a muito sintoma na mulher, um corrimento abundante, amarelo esverdeado, com odor fétido, relatado como um cheiro de peixe podre, que pode se intensificar com algum teste, e já no homem, pode ser, e na maioria das vezes, ser assintomática. As hepatites virais, principalmente B e C, e a infecção pelo HIV, que ainda não se manifestou em doença. Então, todas essas ISTs podem ser assintomáticas, e a mulher ou o homem podem transmitir para a parceria, né? E como que essas ISTs se apresentam no dia a dia? Praticamente, elas não se apresentam, né? Porque quem vê cara, quem vê aparência, não vai entender ou supor, ou deduzir que aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher tem alguma IST, né? Em qualquer classe social, em qualquer idade hoje, em qualquer condição, você não pode simplesmente colocar que aquele grupo ou aquele estilo está mais propenso a ter IST. Diferente do início, né, que principalmente por conta da AIDS, que não tinha cura, continua não tendo, mas não tinha tratamento, muitos pacientes faleciam em até 2 anos, né? Era uma progressão já determinada para emagrecimento, doenças, patologias pulmonares e óbito, na grande maioria das vezes, em 2 anos. E isso foi evoluindo até que a gente hoje pode ter um tratamento que transformou o HIV numa doença crônica. Porém, no início, existiam grupos de risco determinados. Homens com comportamento homossexual, usuários de drogas, transfusão de sangue. A realidade mudou. Então, em relação ao sangue, hoje é extremamente seguro. Em relação ao usuário de drogas, ainda existe a possibilidade de agulha compartilhada, mas essa orientação melhorou.
mas isso está presente em qualquer classe, né? Orientação sexual idem. Então, quem vê cara, quem vê aparência, não vai supor se aquele indivíduo pode ou não ter IST, até porque pode ser sintomático. E esse é o grande problema, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês desse panorama, principalmente em números, né? Como conceitos de IST, a gente tem que interromper a cadeia de transmissão. Então, como que se faz isso? Diagnóstico precoce, tratar de forma rápida, de preferência, o ideal seria que a gente já oferecesse no ambulatório, na unidade básica de saúde, a medicação para esse paciente e que pudesse ser feita lá, principalmente, por exemplo, a benzetacil, né? A própria equipe de enfermagem, o próprio médico aplicasse no paciente, detectar assintomáticos, né? Que é o elo, parceria. Em relação à prevenção, educar, aconselhar, oferecer informação de qualidade e de preferência que tenha até um cunho educativo. E, obviamente, o uso de preservativos. Essas doenças são muito importantes pela magnitude. São milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Pela transcendência, quer dizer, uma facilita o contágio da outra, como eu já falei para vocês. Então, indivíduo com uma úlcera genital, que pode ser por herpes, pode ser por uma candidíase não tratada e uma lesão, eles podem, por exemplo, adquirir uma outra IST como HIV, como a própria sífilis. A mão pode contaminar o concepto, né? Existe um impacto psicológico extremo, vamos falar um pouquinho sobre. Então, por tudo isso, aquela doença, ela transcende o próprio paciente, ela tem uma relação direta com os contatos, com as parcerias, com o cônjuge, com os filhos, com a gestação, com a maternidade, a amamentação. Então, é um aspecto bastante complexo, né? Porém, como já foi dito também, essas ISTs, elas são tratáveis, na maioria das vezes, nem todas, mas muitas elas são vulneráveis às ações preventivas, quer dizer, a ação é eficiente contra elas, desde que bem aplicada, né? E o controle é possível, porém, sem educação, sem assistência de qualidade, sem orientação, a gente nunca vai chegar nesse ideal, né? Como eu também disse, reforçando, ela pode ser colocada em grandes grupos, né, de síndromes, através de sinais e sintomas, por secreções, corrimentos ou lesões cutâneas mucosas. E também pode ser classificada como essencialmente transmitida pelo sexo, pela relação sexual, e uma orientação aqui também importante, porque existem chances diferentes de contágio a depender do tipo de relação, né? Do tipo de sexo. Então, o sexo que menos leva ao contágio é o sexo vaginal, homem, mulher. Só que a mulher tem uma chance maior, porque sempre na relação sexual, o agente passivo, no caso a mulher, ela tem uma chance maior por conta de ser um órgão interno, ela pode ter alguma lesão que não foi diagnosticada, ela pode estar próximo ao período menstrual, com o colo entreaberto, pode ter algum sangramento. Então, a mulher é mais vulnerável. Em algumas ISTs, até em HIV, ela pode chegar a uma chance de contágio até 10 vezes maior do que o homem, quer dizer, a mulher contrair a doença, o homem tendo o HIV/AIDS, lógico que com uma carga viral alta, 10 vezes, pode chegar a 10 vezes mais, ou maior probabilidade do que se fosse o contrário, né? A mulher portadora da doença e o homem não. Então, o sexo passivo, para o passivo, tem uma chance maior. Então, sexo anal tem uma chance, sem preservativo, tem uma chance maior para o passivo. E o sexo que menos leva ao contágio, a contaminação, é o sexo vaginal, é o sexo oral, me perdoe, depois o sexo vaginal, depois o sexo anal. Então, nessa sequência. Mas pode transmitir, sexo oral também, com certeza, transmite IST. Então,
Não é à toa que a gente tem uma incidência de câncer de orofaringe relacionado ao HPV, né, como agente, por sexo oral. Existem as doenças frequentemente transmitidas pelo sexo, então essa diferença é simples, o entendimento. Essencialmente, é que praticamente só através da relação. Frequentemente, quer dizer, na maioria das vezes. E, eventualmente, raramente é transmitida pelo contágio sexual, pelo contato, mas pode ser. As principais ISTs essencialmente transmitidas pelo sexo são gonorreia, sífilis, cancro mole, hemófilos do CREA, o agente, o linfogranuloma e o granuloma inguinal. Então, quando o indivíduo fala, chega no consultório com um quadro tipo de gonorreia, e fala, eu acho que eu pus a mão em algum lugar, que eu peguei isso no banheiro, qual que é a chance? Ela tende a 0, porque é uma IST essencialmente transmitida pelo contato sexual, raramente por outras formas. Então, esse entendimento é importante. Aquelas frequentemente transmitidas, então, são as uretrites não gonocócicas, clamídia, ureaplasma, micoplasma, o herpes genital. Então, pode ter, por exemplo, no herpes genital, o contato pela mão, autoinoculação. O indivíduo tem o herpes labial, está com uma lesão, com a bolha, rompeu, tem vírus, e pelo contato genital pode passar? Pode. O HPV? Pode também, sabendo que o HPV, a principal forma é através da relação sexual. Frequentemente mas não obrigatoriamente. Quer dizer, pode haver uma autoinoculação. O indivíduo ter verruga no pênis e passar para outra região genital, no escroto, na virilha, até no ânus, sem contato sexual naquela região. A candidíase genital, então, muitas vezes é transmitida pelo contato, mas não necessariamente, principalmente a mulher, pela questão do órgão interno e tem relação com alteração hormonal, com umidade, com calor, com tipo de roupa. Pode ter candidíase, desde menininha, né, até idosa, sem contato sexual, mas pode ser transmitido. Tricomonas, AIDS, fitiríase e hepatite. Essas são as frequentemente transmitidas. E, eventualmente, mais raro, molusco, que é uma lesão viral, bastante comum em crianças, de fácil contágio, pediculose, escabiose, né, sarna, shigellose, amebise, também pode, mas de forma mais rara, né? Aqui, só para a gente fazer uma proporção, né, desse estudo que foi feito pelo Ministério da Saúde, de 3.360 ISTs, com esses números. Então, principal foi HPV, quase 33%, depois sífilis, e na decrescente, gonorreia, tricomonas, herpes, clamídia, cancro, gonovanose e linfogranuloma, que não foi classificado HIV, não foi por sorologia apenas. O HPV hoje, sem dúvida, é a principal IST e é uma doença viral, é o papilomavírus humano. Estudos mostram que 50% dos homens que têm vida sexual ativa e até 70% das mulheres que têm vida sexual ativa já tiveram contato com o HPV e o tem na forma, talvez, subclínica, latente, mas pode ter e pode transmitir. Então, é uma prevalência muito alta, né? Aqui, só para ilustrar, os corrimentos uretrais e vaginais, a cervicite, no caso aqui, uma infecção genital feminina, cursando com secreção clara, diferente da gonorreia, pode ser por clamídia, o principal agente. Embaixo, a foto não está boa, mas é um corrimento amarelo, abundante, que é a tricomoníase, e a gonorreia, que no homem é o contrário, raramente não dá sintoma, o indivíduo tem muito ardor, uma queixa importante. A uretrite gonocócica em homem é uma urgência urológica, o indivíduo não suporta, ele tem muita dor para urinar. O termo técnico é estrangúria, quer dizer, urinar com a sensação de estar estrangulando a uretra, né? Esse indivíduo não consegue esperar, ele vai no pronto-socorro, vai no balcão, vai no clínico,
e às vezes raramente chega direto no consultório urológico, porque muitas vezes, por alguma dificuldade de agendamento, ele já tomou a medicação e está tratado, né? As úlceras genitais, à esquerda, a úlcera do cancro duro, da sífilis, é uma úlcera com bordos endurecidos, sem secreção, sem odor, e que vai se resolver independente do tratamento, né? E essa sífilis vai evoluir se não for tratada com a penicilina. Do lado direito, são várias úlceras, né? Aqui já é diferente, mais de uma geralmente. Essas úlceras são dolorosas. No cancro duro, ela não é dolorosa, aqui é dolorosa, que é o cancro mole, né? Donovanose, hemófilos do Crey. E, nesse caso aqui, essa secreção amarelada pode ter odor e bastante dor. E abaixo, o herpes genital, que pode evoluir com a úlcera. E também encaixa na síndrome ulcerosa. As verrugas genitais, anogenitais, no pênis, no ânus, apesar de ser figura aqui de livro, esse aqui é uma realidade no consultório. Bastante frequente, né? Praticamente diário a gente faz diagnóstico de verruga genital. A candidíase, que no homem já é uma lesão cutânea, né, o prepúcio na glande, e na mulher pode cursar com corrimento branco, sem odor, pouco odor, né, bastante característico, com prurido, ardor, desconforto. No caso do homem, é possível fazer uma postectomia se esse indivíduo tiver, principalmente, dificuldade de expor a glande, ISTs com frequência, dificuldade de higienização, e uma candidíase recorrente. Então, seria uma postectomia higiênica que é bastante eficiente e diminui as chances de ISTs. Como dados, né, isso foi publicado em junho do ano passado pela Organização Mundial de Saúde, a cada dia mais de 1 milhão de novos casos de ISTs curáveis no mundo todo, entre 15 e 49 anos. Aqui, eles não contabilizaram as infecções virais. Então, clamídia, gonorreia, sífilis e tricomoníase. Mais de 376 milhões ano, sendo que no Brasil estima-se até 12 milhões de pessoas referentes a novos casos de IST curáveis no ano. Então, muita gente, é uma população enorme de pessoas com ISTs, por isso um tópico tão importante e importância na saúde pública, né? Um dado nosso aqui de Goiás, de 2013 a 2016, houve um aumento de 435% de sífilis adquirida, 31% de sífilis em gestantes e mais de 100% de sífilis congênita. Vendo isso e percebendo isso no consultório, a professora Giselda também pode confirmar, e acho que elas já falaram um pouco sobre, a gente percebeu no consultório, na unidade básica de saúde, no materno, no consultório particular, um aumento de sífilis que a gente já não percebia, tantos diagnósticos no passado. Eu, durante formação, residência, eu não diagnosticava, né? A gente começou a diagnosticar cada vez mais no consultório, no ambulatório, até sífilis secundária. Pacientes que chegavam com alterações descamativas nas mãos, na palma, na planta dos pés, já tinham ido no clínico, no dermatologista, e quando você faz a sorologia, vem positiva para sífilis. Então, uma grande epidemia de sífilis recente. Com essa percepção, nós fizemos, em conjunto com a antiga UFG, né, hoje o UFCAT, um trabalho por essa percepção, né, intitulado Doenças Sexualmente Transmissíveis na População Masculina, Epidemiologia, Indicadores e Gestão de Serviços. E o que a gente observou? Nós criamos um ambulatório específico para IST de homens, atendíamos só homens, já triados ou por procura espontânea, e dos 216 homens que nós atendemos nesse ambulatório,
8% aproximadamente tiveram diagnóstico de síndrome uretral, quer dizer, chegaram lá com corrimento, muita gonorreia mesmo. A gente documentou todos os casos, fotografou. Praticamente 14% de síndrome ulcerosa, que poderia ser sífilis, herpes, eventualmente até um trauma na relação, mas classificado como síndrome ulcerosa, e 20,4% de verrugas genitais, nestes homens, né? Com relação à sorologia, a gente conseguiu fazer a sorologia e ter o resultado de volta desses pacientes. Isso também é uma questão de estratégia, né? Na unidade de saúde, nós passamos a colher o sangue na própria unidade, porque quando encaminhávamos esse paciente para o centro de testagem e aconselhamento, ao lado do materno, muitos não iam ou não voltavam, né? Nós perdemos alguns casos por isso. Então, passamos a colher o exame na própria unidade. Então, 186 homens tiveram essas sorologias realizadas, né? Destes homens, 14% com sífilis. Então, um número bastante alto. 1% HIV, 1,6% hepatite B e 0,5% hepatite C. Vou mostrar os gráficos dessa última diretriz, né? 2020, e ele é retrospectivo de 2010 a 2018, que os números foram consolidados. Vejam, senhores, a taxa de detecção de sífilis adquirida, né, por 100 mil habitantes, sífilis em gestantes, incidência de sífilis congênita e segundo o diagnóstico, né. Então, vocês veem aí, sífilis adquirida, como aumentou de 2010, 2,1 casos para 100 mil habitantes, para 75,8 casos para 100 mil habitantes. Sífilis congênita, 2,4 para 9. E a professora Giselda observou isso lá no materno. E gestantes, 3,5 para 21,4 em 2018. Então, vocês vejam que uma doença milenar, que muitos só ouviram falar ou conhecem como figura de livro, hoje é uma epidemia no mundo inteiro, não é só no Brasil. Países pobres, países ricos, Europa, Estados Unidos, Canadá. Em Toronto, como em Goiás, houve um aumento de mais de 400% de sífilis adquirida na revisão que fizemos para esse trabalho junto à FG, né? Então, um aumento em todas as regiões do Brasil, né? Norte, Nordeste, todas, e no Brasil como um todo. Então, essa taxa de detecção aumentou muito, né? Sífilis adquirida, sífilis em gestantes, sífilis congênita, sem exceção, né? Mortalidade infantil, quer dizer, aumentou-se a mortalidade infantil por sífilis congênita, né? Em relação às hepatites virais, aqui um gráfico mostrando, de barras, mostrando a distribuição dos tipos de hepatite, A, B, C e D, sabemos que podem ser transmitidas através do contato, as principais são B e C, através do contato sexual, mas em tese todas podem, né? Então aqui uma diferença por região. Então vejam aqui, a hepatite D na região norte tem uma prevalência muito alta. Em relação às hepatites virais, de acordo com o agente etiológico, então houve um aumento aqui em 2014 da hepatite C, depois estabilizou. A hepatite B e hepatite A, discreta diminuição no contágio, né? Óbitos e agente etiológico, então a maior mortalidade é pela hepatite C. Essas hepatites podem evoluir com cirrose e hepatocarcinoma, com mortalidade extremamente alta, né? Mortalidade por sexo, eu vou reforçar isso em HIV/AIDS, mas como nós já falamos sobre a saúde do homem também, um pouquinho, os homens, eles estão mais expostos. Então, mesmo ele tendo uma menor chance de, num único contato sexual, heterossexual, quer dizer, homem, mulher, sexo vaginal, ele tem menos chance, a princípio, mas como ele se expõe muito
ele cuida menos, ele procura menos, a mortalidade no homem é maior em todos os aspectos, seja por IST, por câncer, câncer de próstata, nós estamos no Novembro Azul, por trauma, por suicídio, por acidentes, então a mortalidade masculina é maior, né? Falar um pouquinho também de forma rápida, né, sobre HIV/AIDS, não é o objetivo dessa aula hoje, é mostrar mais a epidemiologia e a repercussão, reforçando, então, as formas de transmissão sexual, sanguínea, perinatal e ocupacional, e as fases, né? Infecção aguda, que muitas vezes é imperceptível, não tem diferença de uma gripe leve, um quadro viral, entra numa latência clínica de fase assintomática, em que o indivíduo não tem sintoma nenhum, e ele transmite, e depois a fase sintomática, precoce, até evoluir para a doença propriamente dita, pela deficiência do sistema imune, infecções oportunistas, câncer, caquexia e óbito. Felizmente, hoje, vocês vão ver os dados, isso diminuiu bastante, né? Mas a AIDS ainda não tem cura, então isso passa uma falsa impressão, principalmente para a população com menos acesso à informação, de que está resolvido. Então, eu não me preocupo com IST, porque AIDS tem tratamento, e o que preocupa é AIDS, então está tudo resolvido, né? Só uma retrospectiva, né? Se sabe que teve origem na África, e hoje é uma pandemia, ela começou a ser diagnosticada no início da década de 80, 81, 82, nos Estados Unidos, né? Esses dados consolidados são de 2017, 36,9 milhões de pessoas infectadas até esse ano no mundo todo, porém, felizmente, 21,7 com acesso à terapia, mas os outros milhões, os outros 1/3 não têm acesso, e a gente sabe também que países paupérrimos, principalmente na África subsaariana, né, a expectativa de vida diminuiu muito, está próximo da expectativa de vida de 2.000 anos atrás, da época de Cristo, chegando por volta de 40, menos 40 anos, pelas mortes por AIDS, por falta de tratamento, falta de prevenção e, tendo a doença, falta de acesso a medicamento e tratamento, né? 1,8 milhão de novas infecções, e esses dados aqui isso no ano, né? E esses dados de 2017, 48 mil novos casos no Brasil, muita gente ainda, né? 50 mil novos casos diagnosticados, uma incidência bastante alta, né? Terminando esses dados de 2017, né? 77,3 milhões de pessoas ao todo foram infectadas. Aquele dado que eu coloquei são de pessoas hoje infectadas, né? Convivendo com HIV/AIDS, mas tem os óbitos. Ao todo, notificado desde o início, quase 80 milhões de pessoas infectadas e 35,4 milhões de pessoas morreram por causas relacionadas à AIDS desde o início, né? E dá aquela diferença. Então, nesse consenso de 2019, esse dado aqui corrobora essa informação, de 80 a 2019, quase 1 milhão de casos de AIDS no Brasil, e o país tem registrado anualmente, agora, com uma média de quase 40 mil novos casos, né? Detecção de AIDS por região. Vocês vejam que houve um pequeno decréscimo e agora, mais ou menos, estabilizou, né? Na região norte, de 2017 para 2018, um pequeno aumento. Isso se confirma em gestantes. Vocês observam que na região sul, essa taxa de detecção vem aumentando em gestantes, né? Na região norte aumentou, diminuiu um pouquinho, mas se a gente colocar na média do Brasil, esse gráfico está na ascendente, né? E como nós falamos, uma IST, ela é porta de entrada para outras, geralmente para mais uma ou duas. A mortalidade, felizmente, diminuiu, desde o início da pandemia até o fim de 2018, que foram consolidados os dados,
foram registrados, notificados no Brasil, aproximadamente 340 mil óbitos por HIV/AIDS como causa básica, né? Mortalidade por região, número de novas infecções por HIV está aumentando em cerca de 50 países. O que a gente observa no Brasil é uma oscilação e uma alternância de aumento em alguns grupos, né? Mulheres, gestantes, idosos, homens que fazem sexo com outros homens, mas isso varia de região para região, de sexo para sexo masculino e feminino. Mas o fato é que HIV e AIDS tem aumentado vertiginosamente em 50 países. Novas infecções globais por HIV caíram a apenas 18% nos últimos 7 anos, de 2,2 milhões em 2010 para 1,8 em 2017. Por que apenas? Porque o objetivo é maior, né? Quase metade do número de novas infecções em comparação com o pico registrado. Porém, esse declínio não é rápido. Estimava-se que fosse maior esse declínio, né? Pelo menos o suficiente para alcançar uma meta de menos de 500 mil pessoas nesse ano, até 2020. E não se conseguiu. Está próximo lá do teto de 1 milhão, né? Corroborando os dados em homens no Brasil, né? 73% das novas infecções ocorrem em homens. Vejam vocês, mesmo o homem em tese, o homem ativo numa relação desprotegida ter um pouco menos chance, isso não quer dizer nada. Ele se expõe muito mais, ele vai muito menos no médico, na assistência, não usa preservativo, acha que não acontece, né? O homem é mais aventureiro. Então, 73% das novas infecções são em homens. Destes, cerca de 70% dos casos são registrados nessa faixa mais importante de estudo, produção do homem, dos 15 aos 39 anos, né? Então, são adolescentes e adultos jovens, né? E o dado, novamente, de 866 mil pessoas com HIV. Então, um dado importante, que a quantidade de pessoas em tratamento aumentou. Em 2018, quase 600 mil pessoas tratando, recebendo esses antirretrovirais de forma gratuita pelo SUS. Nessa questão, o SUS é um exemplo para o mundo todo, né? O SUS funciona, sim, em muitos aspectos, não em todos, obviamente, mas um deles é HIV/AIDS, né? Foi o Brasil que implantou isso, quebrou patente, ofereceu de forma gratuita, e é um programa único no mundo inteiro. Nenhum outro país, nenhuma outra região oferece um tratamento de qualidade gratuito para a população toda e para uma população de 210 milhões de habitantes, com praticamente 600 mil indivíduos fazendo uso da medicação e sendo tratados. Por conta disso, houve uma diminuição na notificação do vírus, porém, a mortalidade teria que ter aumentado, diminuído mais ainda. Quer dizer, ela diminuiu de 96 a 2017, mas ela teria que ter diminuído. Porém, ela diminuiu pelo tratamento. Vocês vejam aí, a mortalidade para cada 100 mil habitantes, em 96, era de 9,6 casos. Hoje, 2017, não deve estar muito diferente, 4,8. Isso aqui só para ilustrar um paciente de consultório. Eu fiz esse diagnóstico em novembro de 2018. Um paciente que me procurou, um paciente de classe social alta, com convênio, estudante universitário, universidade particular, foi em uma cidade próxima, foi numa festa badalada, cara, com certeza se embriagou, bebeu, ficou com uma pessoa que mal se lembra, teve uma relação desprotegida, me procurou por outras queixas, um desconforto uretral, um ardor. A gente sempre pede a sorologia básica, HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, e veio com HIV positivo. Isso aqui, por mais que tenha tratamento, muda radicalmente a vida da pessoa. Isso aqui é uma bomba que cai para qualquer um, apesar de que o homem também
ele tem menos percepção dessa gravidade até quando ele recebe o diagnóstico. Mas era uma pessoa que tinha instrução, quase terminando a faculdade, e arrumou um problemão para o resto da vida, né? Porque ainda não se tem vacina e não tem tratamento curativo, né? Então, a batalha, principalmente HIV, AIDS e ST, está longe, né, de terminar, né? Existem uns dias, mês de conscientização, HIV, AIDS, dezembro, né? Apesar da mortalidade, casos de HIV têm registrado aumento em muitos países, né? Vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Esse termo prevenção combinada remete à conjugação de diferentes ações, várias ações ao mesmo tempo, não só, por exemplo, o preservativo, né? Então, são 3 intervenções: biomédica, comportamental e estrutural. Nessa mandala aqui, vocês vão receber isso em PDF, estão listadas todas, né? A profilaxia pré-exposição, então, aquele indivíduo que já supõe ter um comportamento de risco, hoje a gente não fala em grupo de risco, mas comportamento de risco, ele faz uso de uma medicação contínua para prevenir. A profilaxia pós-exposição, então, após o contato sexual, após um acidente perfluorcortante, usa medicamento retroviral por 30 dias. Testagem regular para HIV e ST, né, hepatites virais. Então, tudo isso é prevenção combinada, quer dizer, são vários tópicos ao mesmo tempo. Tratar todas as pessoas vivendo com HIV AIDS, óbvio, a partir do momento que você trata, você resgata essa pessoa para uma vida mais próxima do normal, diminui a chance dela ter complicações, diminui a mortalidade, ou praticamente zera a mortalidade por uma causa básica AIDS, porque ele não evolui para a doença AIDS, a imunodeficiência, e também diminui a chance de transmissão, uma vez que a carga viral tende a zero, né? Usar o preservativo, seja masculino, feminino, gel lubrificante para diminuir trauma, diagnosticar de forma precoce e tratar essas pessoas, né? Redução de danos, uma vez que já tem a doença, você tem que tratar da melhor forma possível, imunizar para o que existe. Então, existe vacina? Existe. Hepatite A, hepatite B, porém, não existe para tudo. Esse é o problema. Existe vacina para herpes? Não. Existe vacina para HIV? Não. Então, não tem jeito. Para o que você não tem vacina, ou você tem um tratamento curativo, que no caso não tem, ou você não tem nada, em termos de uma prevenção primária. Quer dizer, prevenção primária é aquela em que o indivíduo, através daquela ação, não vai ter a doença, né? Então, o indivíduo que para de fumar ou não fuma, ele está fazendo a prevenção primária para o câncer de pulmão, uma vez que 90% dos tumores de pulmão malignos estão relacionados ao cigarro. A menina que toma vacina para o HPV, que são para 4 tipos principais que causam o câncer de colo uterino, que faz a prevenção e que, eventualmente, se tiver, faz um diagnóstico precoce de uma lesão no colo uterino provocada pelo HPV, ela vai prevenir o câncer de colo uterino, quer dizer, ela não vai ter o câncer. Isso é prevenção primária. Então, toda vacinação é prevenção primária, atividade física, não fumar, tudo isso é prevenção primária. Agora, uma vez tendo a doença, aí você vai reduzir o dano da melhor forma possível. O indivíduo está com a sífilis, você tem que tratar no início, para ele não evoluir para uma sífilis secundária, terciária. Mas se já está na sífilis secundária, tem que tratar da melhor forma, para não evoluir para uma sífilis terciária, né? Prevenir a transmissão vertical, isso significa pré-natal e tratar a mãe, isso é possível, até zerar essa prevalência em grupos, né? Em hospitais com protocolo rigoroso, em que todas as mães fizeram o pré-natal de forma correta e as HIV positivo tomaram a medicação de forma correta, já chegou a trabalho sem nenhuma transmissão vertical, né? Um exemplo aqui, tá? Um exemplo fictício, né? Tirado desse último protocolo. Esse protocolo vocês conseguem ele, tá? Também no arquivo de vocês. Então, sou trabalhadora do sexo, vacinada para hepatite B e HPV, meu exame preventivo de câncer de colo de útero está em dia, quer dizer, Papa Nicolau, prevenção, uso profilaxia pré-exposição regularmente e tento utilizar
camisinha feminina ou masculina com os meus clientes sempre que possível. Uso gel lubrificante em todas as relações, tenho DIU há 3 anos, evitando gestação. No acompanhamento, para pegar a medicação, realizo testagem para sífilis e HIV em cada visita. E meu companheiro e eu pretendemos engravidar nos próximos meses. Então, assim, isso aqui é fictício, mostrando que essa pessoa está se cercando, né? Uma pessoa que trabalha com sexo, né? E sabendo disso, ela se cerca de todas as possibilidades para não contrair a doença. O que é esse termo, sexo seguro? Ele está associado ao uso exclusivo de preservativos. Então, quando a gente fala usou preservativo, então está tudo resolvido. Na verdade, não está tudo resolvido, porque vocês talvez se recordem daquela lesão no pênis de condiloma. O preservativo, ele evita o contato da haste peniana. Mas o que não está protegido pelo preservativo? A base do pênis, em cima do púbis, virilha, escroto, não está protegido. Então, o preservativo é fundamental? Fundamental. Ele vai prevenir 100%? 100% não. Então, muitas vezes, o indivíduo coloca o preservativo já depois de iniciar uma relação, antes da ejaculação para evitar uma gravidez, não usa o preservativo no sexo oral, então transmite a doença. Então, apesar de associar esse termo com o uso de preservativo, sexo seguro não é só o uso de preservativo. É imaginar aquela prevenção combinada toda, né? Então, por mais que o uso de preservativo é uma estratégia fundamental, tem que ser estimulado, ela tem limitações, a gente sabe disso, né? Medidas, então, reforçando de prevenção: preservativo, vacinação, hepatite A, B, HPV para meninos e meninas, conhecer o status sorológico do parceiro, da parceira, mas e se não conhece? Se é uma relação casual? Tem jeito. Testar regularmente, quer dizer, o serviço público oferece isso. Qualquer indivíduo que vai lá no CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, ao lado do materno, ele faz um teste rápido na hora e pega o resultado na hora, né? Tratar todas as pessoas com HIV, realizar o exame preventivo na mulher, né, o Papa Nicolau, realizar a profilaxia pré-exposição, pós-exposição e ter acesso a métodos de anticoncepção e concepção quando quiserem ter filhos, né? Dados do IBGE, né, de iniciação sexual que a gente falou lá no início, naquele primeiro slide lá, né? Escolares de 13 a 17 anos do sexo masculino. 13 a 17. Um pouco mais de um terço, 36%, declararam já ter relacionado sexualmente. Uso de preservativo. 36% de homens e 19,5% de mulheres. Preservativo, na mesma faixa etária, 13 a 17 anos, 27,5% declararam já ter tido relação alguma vez na vida, porém, isso geral, homens e mulheres, porém, 61,2% apenas responderam usar o preservativo. Então, significa que quase 40% não usaram, principalmente nas primeiras relações. Rastreamento, né? É a realização de testes diagnósticos em grandes grupos, pessoas assintomáticas, para você fazer um diagnóstico precoce, aí é a prevenção secundária, né? Quer dizer, vamos tratar e orientar já no início, né? Diferentemente de outros rastreamentos, por exemplo, mamografia para câncer de mama, PSA para o câncer de próstata, aqui não é só o indivíduo, né? Não é suficiente identificar só aquela pessoa. Existe uma rede, existe um contato, né? E isso tem que ser orientado, né? É o elo, é a ligação desse indivíduo com quem ele teve contato, teve um contato extra-relacionamento e depois teve com a pessoa do relacionamento. Isso leva a grandes problemas, porém, as pessoas têm que serem contactadas e orientadas, testadas e tratadas se for o caso, né? A imunização, como eu falei, né? Hoje, infelizmente, a gente está num mundo de mentiras, de memes, de fake, e um deles é essas campanhas anti-vax, né? Anti-vacinação. Mesmo antes, milhares de pessoas morrendo de corona, né? Covid-19, e grupos já falando que pessoas que não sabem se vai se vacinar. Quer dizer,
não dá para entender muito isso, mas acontece, né? Então, esses grupos, né, anti-vax, no mundo inteiro, isso tomou força quando fizeram a associação de vacina em criança com autismo, e esse trabalho, desculpa, foi demonstrado totalmente falho, né? O médico que liderou esse trabalho, ele perdeu o registro dele na Inglaterra, tão grave foi a repercussão disso, né? Existia um lobby da indústria também atrás de tudo isso, e a gente sabe que a vacina não é 100%, nem para imunizar, nem para não ter algum efeito colateral, mas são extremamente seguras, imunizam a maioria da população e com pouquíssimos efeitos colaterais, a grande maioria. Então, a gente tem a vacina para meninos e meninas, né? Dos 9 aos 14 meninas e dos 11 aos 14 meninos, mas hoje a gente sabe que a gente pode oferecer essa vacina para adultos jovens, pessoas com vida sexual ativa, sabendo que é para 4 tipos, a gente tem quase 200 de tipos e sorotipos de HPV, e que a principal faixa etária para a prevenção é essa, antes da exposição, antes da atividade sexual, com um poder do organismo de melhor resposta imune, né? No Brasil, desde 2016, a vacinação contra a hepatite B está indicada para todas as faixas etárias, 3 doses, né? No serviço público, né? Em mais de 90% dos adultos, dos jovens sadios, e mais de 95% dos lactentes, crianças e adolescentes, elas induzem uma proteção, quer dizer, mais de 90% a 95% de eficiência. A vacinação é a principal, então, medida de prevenção para a hepatite B. Depois, é complexo, né? O tratamento é difícil, caro, imunomodulador, e pode evoluir para cirrose, câncer e óbito, né? A vacinação para hepatite A, idem, né? E essa balança, né? Essa que pende para um lado para o outro, né? Essas dificuldades estão traçadas aqui, né? Pessoas assintomáticas vão levar essa doença, a não busca pelo atendimento, falta de diagnóstico, falta de tratamento correto, né? Falta de fazer o tratamento todo, completo, parcerias não tratadas, e isso faz com que persiste a cadeia de transmissão. Do outro lado, a pessoa mesmo de sintoma, ela busca, faz o diagnóstico correto, tratamento correto e completo, trata a parceira, curou, resolveu. Mas aí uma oposição, né, de possibilidades que, por um lado, aumenta a IST, por outro, diminui. E nunca zera, né? Raramente a gente vai zerar uma doença sexualmente transmissível, né? Como já houve erradicação, por exemplo, sarampo, está voltando agora por falta de vacinação. Abordagem às parcerias sexuais, fundamental, seja através de comunicação, cartão, correspondência, telefone, WhatsApp, e-mail, e busca ativa, quer dizer, qual que é o endereço? Ir lá, atrás daquela pessoa, e oferecer a testagem e, se necessário, o tratamento, né? Então, a única forma de interromper é tratar a parceria, sempre. E se ela não vai, o que a gente faz? Qual que é a orientação? A gente passa o tratamento para o casal. Você faz o que é possível, né? Então, tem que fazer o que é possível, né? Então, uma pessoa com IST reforçando nunca é uma pessoa, né? É uma rede de parcerias que pode só aumentar, né? Os princípios para a comunicação, né? Depende de confidencialidade, você não pode coagir a pessoa, quer dizer, ela não é obrigada a fazer, né? E tem que ser protegida contra a discriminação, a gente vai falar um pouquinho, já mais para o final, que ainda existe um estigma muito grande de doença relacionada à atividade sexual, HIV mesmo, assintomático e tratado, e é um problema muito importante. Então, para finalizar, quais seriam esses impactos, né, biopsicossociais? São muitos, são vários, não dá para a gente traçar isso aqui em uma única aula, mas são muito importantes e a gente percebe isso no consultório, né? Os estágios psicológicos, né, ele se assemelha, dependendo da pessoa, para um ST grave, por exemplo, principalmente no início, HIV/AIDS, como do luto e como do câncer, né?
Tem aquela primeira fase, que é de negar o acontecimento, a pessoa não acredita, não é comigo, não tem nada a ver com isso, né? Depois a pessoa fica com raiva, depois vem a etapa de barganha, de negociação, depressão, né? E aceitação, finalmente. Então, isso acontece. E em algumas ISTs que não são, por exemplo, HIV/AIDS, né? Paciente que tem um HPV de difícil tratamento, acabou o relacionamento, divórcio, tudo isso leva a grandes problemas, né? Então, isso parte da crença do indivíduo, que é uma crença até lógica, psicológica de proteção. Você imagina a todo momento você pensar em morte, em doença grave, mas a gente tem, às vezes, um viés muito importante, né? Nesse sentido, nessa crença de que qualquer coisa grave só acontece com o outro, com o filho do outro, com o pai do outro. Então, acidente, morte violenta, câncer, HIV, gravidez indesejada, principalmente na adolescência, isso nunca vai acontecer com ninguém que a gente conhece. Isso é uma mentira, mas as pessoas acreditam nisso, né? Então, as pessoas se arriscam no trânsito, bebem, não usam o cinto, porque ela tem certeza que ela não vai morrer hoje, não, naquela festa, mas vai, né? Hoje estão morrendo pessoas nessa situação. Que ela não precisa usar preservativo naquele momento, aquela pessoa que aparenta ser uma pessoa orientada, uma classe social alta, instruída, não vai ter nunca um HIV, né? Então não vou pegar nunca, né? E esse nunca vira aqueles dados que vocês viram lá, de milhões, né? Então, as causas disso: o adiamento da ida ao médico, principalmente dos homens, né? Aquele conceito também totalmente louco, falho, né? Quem procura, acha. Nós que atendemos consultório, todo dia a gente escuta isso. Quem procura, acha. Na verdade, quem procura, cura, né? Se tiver a doença. E você só acha se tem. Se não tem, não acha. Isso é uma idiotice. Porém, isso é muito falado, né? O homem argumenta muito isso. Eu não vou procurar a doença. Não vou mexer com isso. Como se ele não mexendo com isso, ele estivesse sendo protegido, né? A partir do momento que ele teve a relação, que ele tem medo, mas ele deixa para lá, né? Foi nada. Aí expõe a parceira, a outra parceira e vice-versa, né? O receio, né, de receber um sermão mesmo do profissional de saúde, do médico, ou em casa, né, dos pais, vergonha, né? E é uma preocupação, isso é assim, lógica, né, do sigilo das informações. De você não estampar lá e falar no corredor que o indivíduo está com essa ou aquela doença, né? Como repercussão também, as disfunções sexuais, isso é muito comum, uma sensação de culpa e constrangimento que aquela pessoa tem, né? Questões que levam ao cunho religioso também, né? Para quem tem essa crença, né? De que houve uma transgressão, um pecado, então aquilo ali é uma punição, quer dizer, acabou contraindo aquela doença como punição para o ato que teve, né? Algumas pessoas evoluem para obsessão com higiene genital e limpeza, isso é fato, acontece, né? No homem que já teve uma uretrite, ele não tem mais nada, mas a todo momento ele aperta o canal da urina, a uretra, para ver se não tem secreção. Isso leva um trauma e uma uretrite inflamatória, então sempre vai ter algum corrimento. E não tem nada, vai peregrinando em vários médicos, um pacote de exame, não tem nada, ele teve uma uretrite, mas isso levou a uma repercussão psicológica muito grande. Leva a disfunção erétil no homem, porque a gente sempre reforça que a disfunção erétil, impotência, entre aspas, em mais de 80% das vezes tem um cunho psicológico, ou pelo menos é mista, tem algum fator orgânico, mas tem um componente psicológico. Então, a partir do momento que existe o estresse, né, já contraiu uma doença, receio de passar para a parceira ou para o parceiro, isso leva a problema de ordem sexual. Nas mulheres que evoluem de assintomática para uma doença inflamatória, podem ter dor na relação, evoluir inclusive com vaginismo, quer dizer, uma contração perineal importante, ela não consegue o relaxamento por dor, e é como que até uma autodefesa para que ela não tenha relação, para que ela não contraia uma nova doença do marido ou do parceiro, né? Aversão às secreções, o termo técnico é esse, misofobia, quer dizer, a mulher tem uma secreção fisiológica normal, pode ter uma candidíase sem relação, e isso não é problema, não é doença, não tem nada a ver com IST, DST, com algo sujo, mas algumas pessoas evoluem para isso, né?
E a questão da fidelidade, né? Da suspeita, da certeza, que levam graves problemas no relacionamento. É muito comum no casal um ter o condiloma ou verruga, ou a mulher ter uma lesão no colo do útero e o outro não ter, aí já vem a desconfiança, foi traição, de onde veio isso, né? E a gente sabe, por exemplo, que o HPV pode ter várias manifestações, desde um HPV latente, quer dizer, o indivíduo não apresenta nada, até verrugas visíveis, né? Então, o indivíduo pode ter um HPV latente, ele pode transmitir, mas não evoluir com doença. A gente viu a porcentagem, é muito alta. Só que ele pode transmitir para parceiro. Então, às vezes, de um outro relacionamento que ele teve, até casual, ele teve contato com o vírus, ou já foi casado, vice-versa. Então, porém, com o atual parceiro, que não teve resistência contra o vírus, evoluiu, ou para uma lesão no útero, para uma verruga, e às vezes até para um câncer agressivo, né? Infelizmente, há um debate político e religioso sobre educação, não tenha que ter, tem que ter o debate, mas não com politização, radicalização, envolvendo crenças individuais. Esse é um problema, né? Quando a gente confronta informação, as pessoas hoje têm muita informação, todo mundo vai na internet, no Google, ele tem informação ali. Isso não é educação, né? Como conceito, educar é preparar o indivíduo para mudanças através de questionamentos. Ele tem que ter um senso crítico. Então, ele tem informação, mas ele não utiliza. Quer dizer, quem não sabe que não usar preservativo aumenta a chance, e muito, de IST, gestação e até complicações como HIV, AIDS. A maioria da população sabe. Não sei, talvez as crianças, né? Adolescentes sabem. E eles usam? Não usam. Não acontece comigo, não é bem assim, né? A educação em saúde sexual. Aí vem a questão deveria ter um debate maduro, né? Tem que ser dos pais, tem que ser da escola, onde tem que ser? Ela tem que ser estruturada. A educação ela é informal e ela é formal também. Tem que ter uma educação formal. Por que não orientar o adolescente no que é fato, no que é técnico, que é acadêmico, sem conceitos e sem preconceitos? Mas não pode. Então, é muito complicado. Então, esse acesso à internet, hoje, eu já comentei isso em aula, né? Levou sexo virtual, a pornografia, compulsão por pornografia, masturbação, destruindo relacionamentos, quer dizer, falta de educação em saúde sexual. A gente não tem, infelizmente, né? Isso eu falei lá atrás, quer dizer, a terapia antirretroviral, ela transformou a história da AIDS, né? Hoje o indivíduo com HIV, não AIDS, com HIV, soro positivo, ele tem o CD4 normal, ele tem carga viral indetectável, você não sabe nem que ele tem HIV, ele tem uma vida praticamente normal. Ele tem que tomar muito medicamento, tem que usar preservativo, para ter filho tem que ter um método de fertilização, separação, tem toda uma complexidade nisso. E ele sabe que não tem nem vacina, nem cura ainda. Então, mas transformou na doença crônica, né? O que é pior hoje? Ou menos pior? Tem muitas doenças hoje que são muito mais graves que o HIV, porque câncer que não tem um tratamento eficiente ainda, um diabetes compensado, uma insuficiência renal que o indivíduo está há anos numa fila de transplante e não conseguiu, fazendo diálise 3 vezes por semana, indivíduo com HIV, soro positivo tratado, ele tem uma vida normal, próximo do normal, mas isso não é cura. E as pessoas confundem. Então, está tendo uma maior liberdade, se permitindo uma maior liberdade. A profilaxia pré-exposição, quer dizer, tomar a medicação para evitar o contágio, né? Ou após infecção, quer dizer, teve um acidente, teve um contato com alto risco, tomar a medicação, só que isso leva à banalização, né? Dessas infecções. As pessoas ficam despreocupadas, e esse é um grande problema, né? A gente tentou falar para vocês esses dois aspectos, mais ou menos em 1 hora,